Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 19º domingo do tempo comum e neste domingo nós rendemos graças a Deus pelo dom da vida dos nossos pais, que desempenham uma missão tão bonita, uma missão divina de educar, proteger, prover no nosso lar, defendendo as nossas famílias. Nós queremos honrar a memória também dos pais já falecidos e agradecer a Deus pelo dom da vida dos pais que ainda caminham conosco. Na primeira leitura, extraída do primeiro livro dos Reis, nós ouvimos um episódio muito interessante e importante da vida do profeta Elias. O profeta Elias vai ao Monte Horebe, que é o Monte Sinai. E o Monte Sinai é o monte da revelação da palavra de Deus. É o monte da revelação dos mandamentos de Deus, da lei que Deus deu a Moisés e através de Moisés, Deus comunicou a todo o povo. O profeta Elias vai como que às fontes da lei. Ele, com a sua profecia, com a sua palavra, anunciava uma vida que deveria estar em conformidade com a lei de Deus. Mas ele próprio precisava beber da fonte desta lei. Ele próprio precisava estar conectado, intimamente vinculado à fonte viva da lei. Por isso ele vai ao Monte Horebe, ao Monte Sinai. Ali ele se fecha numa caverna, mas a palavra de Deus o impele a ir para o cume da montanha, para cima da montanha. E o alto da montanha nas Sagradas Escrituras é sempre um ambiente da manifestação de Deus, é o ambiente da epifania de Deus, é o ambiente onde Deus comunica a sua palavra, a sua vontade a seu povo. E ali estava Elias para discernir a presença de Deus, para experimentar o Deus vivo que o havia chamado, que o havia vocacionado. Mas na presença de Deus, nos sinais da presença de Deus, Elias percebe certas intercorrências. Primeiro vem um vento forte, e diz o primeiro livro dos Reis, a primeira leitura desta missa, Deus não estava no vento forte. Depois veio um terremoto, e diz a primeira leitura, Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, Deus não estava no fogo. E por fim, veio uma brisa suave. Elias cobriu seu rosto. Cobriu seu rosto porque estava na presença de Deus. E nenhum homem, nenhum ser humano pode ver Deus e permanecer vivo. Por isso, Elias vela seu rosto diante do mistério da presença de Deus. E vamos ficar agora maravilhados numa brisa suave. Queridos irmãos e irmãs, nós certamente, se fôssemos desenhar um Deus, nós se fôssemos narrar a manifestação de um Deus, certamente nós narraríamos com efeitos maravilhosos, com shows pirotécnicos, mas Deus se manifestou na brisa suave. Certamente, Deus já estava preparando o coração do seu povo para receber a sua visita, não através de um evento extraordinário do ponto de vista humano, segundo os critérios humanos, mas um evento simples, singelo, como um menino nascido de uma virgem e colocado numa manjedoura. Como pode, irmãos e irmãs, Deus nos visitar numa criança pequenina, pobrezinha, dependente, na família de Nazaré, nascida em Belém? Deus ali já estava preparando o coração do profeta Elias e através do profeta Elias, de todo o povo, para a visita definitiva que ele viria fazer em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vem a tristeza do apóstolo São Paulo na segunda leitura desta missa, tirada da carta aos Romanos. São Paulo não esconde a dor que perpassava em seu coração, porque os seus irmãos, os judeus, não reconheceram em grande medida a visita de Deus em Cristo. São Paulo, que fora judeu, São Paulo, que fora perseguidor dos cristãos, ele havia experimentado a força da ressurreição de Cristo, mas ele conhecia muitos e muitos amigos e familiares que continuavam obstinados na perseguição dos cristãos
e em rejeitar a revelação de Deus em Cristo. São Paulo chega a dizer com dureza: olha, eu estou a ponto de desejar ser segregado de Cristo por causa desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, porque eles não reconheceram nele o Deus vivo, o Filho de Deus que nos veio visitar. Claro, segundo os critérios humanos, o povo da antiga aliança, a quem São Paulo diz, pertencia à glória, pertencia à lei, pertencia às alianças, pertencia à predileção de Deus. O povo da antiga aliança esperava um Messias, esperava um Cristo portentoso, de acordo com os critérios humanos, um político forte, alguém que tivesse poderio militar, poderio econômico para libertar Israel, mas nada disto aconteceu. Veio um menino frágil, veio como no profeta Elias, uma brisa suave. Queridos irmãos e irmãs, toda esta liturgia da palavra deve servir como um grande exame de consciência para nós. Será que nós temos reconhecido a visita de Deus nas simplicidades das coisas da nossa vida? Ou estamos esperando Deus se manifestar gloriosamente para aí confiarmos a Ele a nossa vida, as nossas preocupações, o nosso coração? No episódio do Evangelho proclamado nesta Santa Missa, nós temos também um ensinamento neste sentido. Jesus estava no monte, como o profeta Elias na primeira leitura. Jesus estava no monte orando durante longas e longas horas. Isto era um hábito na vida de Jesus. Ele sempre estava em comunhão com o Pai. Ele sempre estava, através da oração, unindo o seu coração ao coração do Pai, unindo a sua vontade à vontade do Pai, para que não fosse feito o que ele queria, mas o que Deus tinha reservado para ele. E era através da oração que Jesus sintonizava a sua vida à vida do Pai, que Jesus sincronizava a sua vontade à vontade do Pai. Jesus estava orando durante longas horas na intimidade com Deus. Tinha mandado os discípulos irem tomar o barco e avançarem. E no meio do percurso, o mar bravio, os ventos eram contrários à barca dos discípulos. Jesus manifesta-se a eles, caminha sobre as águas, caminha sobre o mar bravio. E com isto, além do fato de Jesus caminhar sobre o mar, uma verdade espiritual Jesus estava comunicando a seus discípulos, a todos nós, à sua igreja, que Ele é Senhor das tribulações da nossa vida, que Ele é mais poderoso, que Ele está acima do mar bravio que tantas e tantas vezes se agita na nossa existência. E não são poucas as tribulações pelas quais nós passamos, não são poucos os ventos contrários que dão contra a embarcação da nossa vida, da vida da nossa família, do nosso lar. No meio desta agitação, Jesus caminha por cima dizendo: confie em mim, eu sou mais que isto, mais poderoso que isto, eu posso te ajudar a também superar seus problemas, a passar pelos seus problemas, a permanecer em pé, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. Os discípulos se assustam ao verem Jesus sobre as águas, pensam, porque era de madrugada, não é? Pensam se tratar de um fantasma, e Jesus acalma o coração deles, diz: coragem, não tenhais medo, sou eu. Pedro diz: então, Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Jesus diz a Pedro: vem. Pedro começa a caminhar sobre as águas, impulsionado pelo apelo de Cristo, pelo chamado de Cristo, pela ordem de Cristo, pela interpelação de Cristo. Mas de repente, diz o Evangelho, Pedro sentiu o vento. O que quer dizer isto? Pedro sentiu a força da oposição à palavra de Deus, a força da tribulação, a força da tentação, a força das dificuldades da vida, da enfermidade, da incompreensão, das injustiças e assim por diante. Sentiu atribular-se, e o que aconteceu? Começou a naufragar, começou a sucumbir, e disse: Senhor, socorre-me, salva-me. Jesus estendeu os braços para ele e o trouxe para cima de volta, o colocou de pé. E Jesus então exortou Pedro: por que duvidaste, homem de pouca fé?
Irmãos e irmãs, este episódio do Evangelho é o retrato da nossa vida, é a imagem autêntica da nossa vida. Quando estamos guiados pela palavra de Deus, nós temos condições, somos capacitados a andar sobre o mar bravio da existência em pé, suportando as tribulações, enfrentando as dificuldades e obstáculos do nosso caminho. Não é que a vida cristã seja uma vida assim, da Alice no País das Maravilhas, né? Uma vida sem dificuldades, uma vida ilusória. Não, a vida cristã é uma vida real, com suas alegrias, mas também com suas dificuldades, com seus perrengues. Acontece que no meio da tribulação, vem para nós o consolo de Deus, a mão de Deus, a palavra de Deus a nos guiar e a nos sustentar. Como Cristo disse a Pedro, Ele nos diz também, quando o mar da nossa vida se agita: vem, caminha. Mas aí Pedro se distancia um pouquinho da palavra de Cristo, esquece quem o chamou e começa a naufragar, fraqueja na fé. Assim também somos nós. De repente, quando estamos vencendo na vida, quando as coisas vão indo bem na nossa vida, o que normalmente as pessoas fazem? Esquecem-se de Deus. Não dá para ir na missa domingo não, tem coisas para resolver, né? Tem coisas para ajeitar em casa, esquece de Deus. De repente começa a afundar, de repente começa a se envolver em muitos problemas, não consegue dar conta da vida, vem bater a porta da casa de Deus de novo, não tem problema. O que Deus faz? Diz o Evangelho, logo, rapidamente, Jesus estendeu a mão para Pedro e o colocou de pé e exortou Pedro: por que duvidaste? Quer dizer, por que você se distanciou da minha palavra? Por que você se afastou de mim quando você estava superando os seus problemas, quando tudo estava bem na sua vida? Por que você não continuou ouvindo a minha palavra? Por que você não continuou frequentando a igreja? Por que você não continuou rezando para que as coisas continuassem bem na sua vida? Queridos irmãos e irmãs, com Deus, a gente olha para trás e vê tantas e tantas marés, tantas e tantas tempestades pelas quais a gente já passou, e a gente nem acredita. A gente pensa assim: meu Deus, como foi possível eu enfrentar tudo aquilo e estar aqui hoje? Com Deus, unidos à palavra de Deus, alimentados pela Eucaristia, nós conseguimos, somos capacitados. Agora, sem Deus, a gente faz tempestade num copo d'água. Não precisa ser nem um mar bravio, um copinho d'água sem Deus se agita diante de nós, a gente é capaz de afogar num copo d'água. A gente não dá conta da mais mínima dificuldade, da mais mínima tribulação. Levemos isso para a nossa casa, ao longo desta missa, vamos meditando um pouquinho nisso. Senhor, me dê a graça de reconhecer a sua presença nas coisas simples da vida. Me dê a graça de, quando estiver tudo bem da minha vida, eu continuar procurando a sua palavra, eu continuar em sintonia com o Senhor, para que eu consiga enfrentar as futuras tribulações e permanecer em pé, não pela minha força, mas pela tua graça a me sustentar. Nós queremos também nesta noite elevar a nossa mente, a nossa oração e o nosso coração a Deus em louvores e ações de graças pelos nossos pais. Na oração coleta desta missa, aquela primeira oração que o padre faz na missa, o padre rezou assim, em nome de toda a comunidade: Senhor nosso Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos um coração de filhos. Deus é nosso Pai, mas concedeu aos nossos pais aqui na terra o dom da paternidade, para exercerem em nome dele aqui na terra a missão de nos proteger, de nos educar e de sempre nos guiar no caminho correto, no caminho da vida, no caminho da palavra de Deus. Então nós queremos nesta noite, neste dia dedicado aos nossos pais, agradecer a Deus por tamanho dom, por tamanha dádiva